Nesse conteúdo nós vamos falar de Raizen, vamos falar dos indicadores e analisar se ela está atrativa neste momento. Vamos falar também do cenário da companhia e do modelo de negócio aí que se desenha muito promissor com etanol de segunda geração. Eu sou Thiago e se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do nosso canal. Vamos começar falando aqui da companhia, está cotada hoje a R$ 3,10. Nos últimos 12 meses cresceu um pouco mais de 5%. O PL, que é o preço-lucro, na casa de 8, o PVP 1,4 atualmente. E ela está pagando aqui um dividend yield na faixa de 6%. Saindo aqui dos dados de cotação, a gente vai começar a falar agora um pouco dos indicadores da companhia, começando aqui pelo PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial. A gente observa que a média do PVP da Raizen é na casa de 2 e hoje está em 1,4, é o menor desde o IPO dela, que foi feito em 2021. Inclusive, quando ela entrou na Bolsa de Valores, aí, o PVP dela estava na faixa de 3. Então, inclusive, já fiz um conteúdo mais breve falando de IPO, inclusive da Raizen. Vou trazer futuramente um conteúdo mais explicativo, porque eu, Thiago, não entro em IPO independente da empresa, justamente por questões aí de cenário e também muito otimismo quando é realizado os IPOs. Então, futuramente trago um conteúdo explicando com mais detalhes a questão do IPO. O fato é que quem entrou aqui em 2021, o preço estava bem elevado justamente por questões aí de mercado muito favorável no momento que acontece os IPO na bolsa. Então você vê que hoje o PVP dela está 1,4, bem abaixo da média histórica, significa que nos últimos aí 3 anos desde o seu IPO, hoje é o melhor PVP da Raizen. Outro ponto importante também da Raizen que a gente vai analisar é a questão do dividend yield, atualmente na faixa aqui de 6%. A empresa ela tem hoje um perfil de crescimento. Ela paga aí dividendos na faixa de 6% ao ano, desde 2023, porém o foco dela hoje é o crescimento. Mesmo assim, ela consegue ali remunerar ainda nós que somos acionistas da companhia. Após fechar o ciclo de investimento, que a gente vai entender um pouco neste conteúdo, a companhia tende a manter níveis de dividendos mais satisfatórios no longo prazo. Uma questão importante que acaba pesando muito no resultado final ali da lucratividade da companhia é a questão das margens, que a gente vai analisar também nesse conteúdo. A gente observa que a margem líquida da companhia, a média é 1,4, atualmente 1,8. Então a margem muito baixa pressiona o lucro da companhia. Você observa que a receita da empresa é bilionária, o lucro não reflete ali a questão de proporção, justamente pelas margens apertadas em razão ali de muita competitividade nos produtos que a companhia tem no mercado interno, principalmente, e a gente traz mais o etanol que pressiona essa lucratividade. Outra questão importante aqui da companhia que melhorou bastante é o EV/EBITDA. Então você observa aqui que desde 2021, quando ela fez o IPO, o EV/EBITDA estava na casa de 8. Então o que é o EV? O EV aqui é o valor da companhia, o valor da firma, o EBITDA, geração de caixa. Então aqui estava negociado a 8, bem elevado quando ela fez o IPO, e agora o EBITDA na casa de 2. Então mostra a evolução aí na geração de caixa da companhia desde o IPO até agora de 2024. Outra questão também que a gente tem que analisar na companhia é a melhora na dívida líquida. Então, dívida líquida versus EBITDA, no IPO na casa de 2,9, agora está em 1,5. Então, você vê que melhorou a eficiência da companhia, mesmo ela tendo ainda um CAPEX, que é os investimentos elevados em razão ali das plantas de 2G, ela consegue melhorar a sua dívida líquida. Então, você vê que tem uma evolução desde o IPO até esse momento. A empresa está bem atrativa nesse momento para você analisar, se fazer parte da sua carteira é um bom momento, porém, antes disso a gente vai entender também alguns riscos que estão embutidos hoje na companhia. Saindo aqui dos indicadores, a gente vai começar a falar agora um pouco do cenário e também do modelo de negócio da companhia, para você
entender. Uma questão é sempre a do etanol e a gasolina, que tem uma competitividade muito grande no território brasileiro. Então, apesar do etanol às vezes estar mais competitivo em alguns estados, quando a gente olha de modo geral, a gasolina acaba ali levando vantagem no momento final ali do consumo, do abastecimento, visto em razão dos preços. Então, você pega ali o preço proporcional da gasolina com etanol, o consumidor acaba optando por abastecer o seu veículo com gasolina. Fora isso, nós temos as questões também de demanda e consumo em relação a frotas e outras questões de mobilidade que acabam deixando o etanol em segundo plano. Fora isso, nós temos a questão da Raízen, que está investindo muito no etanol 2G, aonde ela vai ter ganhos maiores na comercialização, não só no mercado interno, mas principalmente nas exportações. Para isso, ela está investindo nas plantas aqui do etanol de segunda geração, etanol 2G, que é justamente para sair um pouco aí dessa competitividade no mercado interno. Então você vê que as margens hoje da Raízen é muito pressionada em razão do etanol, ou seja, ela consegue escoar, ter a venda, porém com preços menores, acaba ali pressionando a parte desde a produção, custo operacional, transporte do etanol até a linha final ali da comercialização. Então, para isso ela está investindo aqui no etanol 2G, que é um etanol muito mais vantajoso na parte de produtividade. Então, você tem ali o uso dos insumos que restam da produção da companhia, ela acaba reutilizando para fazer esse etanol 2G. Inclusive, ela teve aqui uma autorização recente para fazer a operação da sua segunda planta aqui, ó, do etanol 2G, que vai agregar muito para a companhia. A estimativa de capacidade anual, 82 milhões de litros que ela pode fazer com essa segunda planta do etanol de segunda geração, está apenas no começo, né? Inclusive ela destaca aqui que o foco dela é a transição energética global. O mercado interno ele tende a ser abastecido, porém o foco da Raízen, quando ela está fazendo esses investimentos nessas plantas do etanol 2G, é as exportações. O mercado externo, e a gente olha muito os países mais desenvolvidos, eles pagam mais caro para receber esse etanol da Raízen, por isso que ela está investindo fortemente para fazer essas exportações, que vai agregar muito na geração de caixa da companhia e também na lucratividade ali, com ganhos maiores de margem. Quando a gente sai aqui do comunicado da segunda planta que a companhia teve ali a licença para operação, a gente vai analisar agora o perfil dela de investimento aí nessas plantas, as projeções das plantas. Então você vê aqui, ó, 5 plantas já em construção, a capacidade por cada planta, 82 milhões de litros anuais. O capex aqui que é importante, então você observa que é 1 bilhão e 200 milhões de reais, a média por nova planta que ela está aí em construção, em planejamento. Então você vê que é um investimento elevado para os padrões hoje de crescimento da companhia. Mesmo assim, ela consegue ainda remunerar nós que somos acionistas, pagando ali na média de 6% de dividend yield, mas o capex dela é elevado e a projeção dela aqui até 2030, 2031 é ter 20 plantas do etanol 2G. Então se observa que atualmente ela está com 2 plantas aí em operação e o objetivo dela até 2030, daqui a 6 anos, aí, 7 anos praticamente, é ter 20 unidades de plantas do etanol 2G, o que vai dar um retorno para a companhia muito expressivo ali no EBITDA, na geração de caixa. Mas para isso é necessário esses investimentos, esse capex por planta atualmente, 1 bilhão e 200 milhões de reais, mas eu vejo de forma muito promissora essa questão do etanol 2G. E se você está analisando a companhia, é fundamental entender que a empresa ela tem essa visão de crescimento aí de longo prazo. Então nós colocamos aí 5 a 7 anos para frente, que ela tem essa visão de crescimento. Então quando você investir hoje em raiz, tem que estar ciente
que a companhia ela tem esses capex elevados, esses altos investimentos, justamente para ter ali o retorno, né, a geração de caixa no futuro para nós que somos investidores. Falando também da parte da produtividade, a companhia melhorou aqui a parte da produtividade, moagem de cana, vem avançando na parte operacional, dando bons retornos para nós que somos aí investidores da companhia. Ela traz também aqui a questão de oportunidades, como nós já falamos, a mobilidade, a questão das margens também, que é muito fundamental para crescimento da companhia, na lucratividade, tem também outros programas que ela está analisando, mas o principal aqui e a prioridade primeira é a questão dos ganhos de margem efetivo. Os desafios aqui nós temos a parte do ciclo do etanol, preço e a comercialização que nós comentamos. Fora isso, ela também traz aqui questões de mercado externo, juros altos ainda elevados, não só no Brasil, mas também em outros países. O cenário macroeconômico aí que também acaba pesando na demanda por consumo dos produtos da companhia. Fora isso, nós temos uma visão de uma empresa bem direcionada com foco em crescimento. Quando a gente olha aqui a parte mais estrutural da companhia, ela divulgou aqui um aviso a respeito da Assembleia, inclusive a Assembleia de Acionistas, que vai ter a realização prevista para o dia 26 de julho de 2024. Ainda não temos a ata, né? Ou seja, a proposta ali dessa Assembleia. O fato é que poderemos ter alguns anúncios ou um direcionamento de dividendos futuros ou proventos para nós que somos investidores, visto que a companhia tem aqui hoje uma boa média de pagamento de dividendos, olhando para o cenário atual que nós analisamos, a questão hoje dos investimentos que ela tem elevado nas plantas de etanol 2G. A gente observa que ela teve aqui uma Datacom em 2024, agora no mês de março, ela pagou cerca de 1 centavo, que foi um complemento também nessa mesma data de uma Datacom que ela teve no ano passado. Então, em 2024, nós tivemos apenas uma Datacom, por exemplo. Agora, quando a gente observa o histórico da companhia, ela faz Datacoms em setembro, dezembro, no ano de 2023, ela fez a Datacom em julho, fez o pagamento em agosto, depois fez também Datacom em outubro e dezembro. Então, mesmo com esses altos investimentos, a companhia sempre está divulgando proventos, dividendos para nós que somos investidores. E nessa assembleia que vai ser realizada em julho, a expectativa é que a companhia divulgue aí alguma ata, alguma proposta, trazendo já um direcionamento aí para os próximos pagamentos de proventos para nós que somos acionistas da companhia. Então falamos nesse conteúdo de raiz, entendemos aí um pouco dos indicadores, a companhia está com atratividade neste momento na questão operacional, melhorou o desempenho operacional e a tendência é crescer no médio e longo prazo com essas plantas do etanol de segunda geração, que vai gerar para a companhia muito mais receita e também margens ganhando aí na linha final de lucratividade. Nos encontramos nos próximos vídeos. Até mais!